Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos falar de história. Antes, porém, gostaria de pedir que você curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. No vídeo de hoje, vamos falar sobre imigração europeia no Brasil. A imigração europeia no Brasil intensificou-se no século XIX e início do século XX. O principal objetivo teria sido substituir a mão de obra escravizada após o fim do tráfico negreiro e a abolição, além de povoar o território e branquear a população, segundo ideias da época. Os maiores grupos vieram da Itália, Portugal, Espanha e Alemanha. Fases e destinos. Séculos XVI ao XVIII. Houve domínio de portugueses como colonizadores, acompanhados pela vinda forçada de africanos escravizados. Início do século XIX, houve a chegada de grupos pioneiros não portugueses, como suíços, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em 1818, e alemães no sul do Brasil a partir de 1824, com foco na pequena propriedade rural. No final do século XIX e XX, houve entrada em massa de milhões de europeus, destacando italianos e portugueses, direcionados às lavouras de café no Sudeste, especialmente em São Paulo, e ao crescimento urbano e industrial. Principais grupos e impactos. Italianos. Maior contingente numérico no final do século XIX. Esses povos atuaram nas fazendas de café paulistas e depois nas indústrias urbanas. Destacamos os portugueses, presentes em todo o processo histórico, com forte atuação no comércio e nos centros urbanos. Podemos destacar ainda os alemães. Esses fixaram-se principalmente na região sul, formando colônias agrícolas e introduzindo novos hábitos de cultivo e produção. E ainda os espanhóis, que contribuíram com o trabalho nas lavouras e nas cidades, integrando-se ao setor fabril e de serviços. Bom, os portugueses e os italianos foram os povos que mais imigraram para o Brasil em termos de volume histórico. Os portugueses lideram devido à colonização e à presença contínua desde o século XVI, enquanto os italianos registraram a maior entrada concentrada de estrangeiros no final do século XIX e início do século XX para trabalhar nas lavouras de café. Maiores levas de imigrantes portugueses. Mais de 4 milhões de pessoas ao longo de toda a história do país, considerando desde o período colonial até os grandes fluxos do século XX. Italianos, cerca de 1,5 milhão de pessoas, com pico entre 1880 e 1930, fixando-se principalmente em São Paulo e no sul do país. Espanhóis. Cerca de pelo menos 700 mil pessoas vieram, sobretudo para as fazendas de café paulista, entre o final do século XIX e meados do século XX. Alemães. Mais de 250 mil pessoas, com forte presença na ocupação de terras e colônias na região sul. Japoneses, cerca de 250 mil imigrantes a partir de 1908, formando a maior comunidade japonesa fora do Japão. Citamos ainda os povos árabes, entre eles sírios e libaneses, centenas de milhares que chegaram a partir do final do século XIX, estes com foco no comércio.
Mudanças recentes. Nas últimas décadas, o perfil mudou muito. O país passou a receber grandes fluxos de latino-americanos, como bolivianos e venezuelanos, e haitianos, além de imigrantes de países africanos. Historicamente, os imigrantes europeus foram fundamentais para a transição do Brasil do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Eles impulsionaram a expansão das lavouras de café, colonizaram terras no sul e sudeste, impulsionaram as primeiras indústrias e o comércio urbano e ainda diversificaram a cultura, a culinária e a arquitetura do país. Mas quais seriam os impactos na economia e na produção? Lavouras de café. Italianos, espanhóis e portugueses vieram para substituir a mão de obra escravizada nas grandes fazendas do Sudeste, a partir do final do século XIX. Pequena propriedade. Alemães e italianos ocuparam o sul do país em colônias agrícolas, ajudando na produção de alimentos para o mercado interno. E em relação à industrialização, o dinheiro do café e a chegada de trabalhadores com experiência técnica ajudaram a criar as primeiras fábricas e o comércio nas cidades. Falamos também em ocupação territorial e sociedade. Destacamos as fronteiras e as cidades. A fixação de colônias europeias ajudou a ocupar e proteger regiões estratégicas do território nacional. Trabalho livre. A introdução do salário mudou a base da economia para o sistema capitalista. E em relação à cultura e os costumes, esses povos trouxeram novas técnicas de plantio, estilos de construção, crenças religiosas e pratos típicos que acabaram enriquecendo a identidade brasileira. Gostaram do conteúdo? Então curtam o vídeo, se inscreva no canal e até mais!